A gente estava também de olho aí numa situação envolvendo a questão da transição, né, de Flávio Dino para Ricardo Lewandowski, que ele fala neste momento. Vamos acompanhar então e a gente traz o debate da segurança pública e depois retomamos esse papo aqui envolvendo a bancada evangélica. Vamos lá. Da equipe que serão sediadas fisicamente aqui durante essa semana, de modo que acho que o fundamental foi feito, houve uma apresentação panorâmica, sumária dos principais temas que o Ministério conduz, com toda a largueza que as senhoras e os senhores sabem, e a palavra fundamental é essa de estabilidade, segurança, continuidade. Eu continuo à disposição dele para passar informações sobre casos sensíveis e razões pelas quais eu acho que essa etapa está, ao mesmo tempo que iniciada, encerrada, porque nos próximos dias é mera continuidade disso que fizemos hoje. Claro que o ministro Lewandowski está formando a sua equipe, ele irá convidar as pessoas para continuarem ou não, mas esse é um tema exclusivamente sob condução dele, doravante. E me cabe apenas manter o funcionamento administrativo como tem sido feito. Há alguns atos que demandam atenção diária, estão sendo praticados, e na quarta-feira será meu último dia aqui, e no dia 31 o ministro Lewandowski já se instala aqui, desculpem, terça, né, dia 30, 31, primeiro é quinta, não é isso? Então, na quarta ele já se instala aqui, o último dia meu é terça, quarta ele se instala, quinta tem a posse, e aí eu mudo de editoria. Eu saio da editoria dos senhores e vou para a editoria do Poder Legislativo. Aí, 20 dias depois, eu mudo de editoria novamente. Mas talvez essa seja, portanto, a nossa última entrevista coletiva de verdade. Eu quero, portanto, aproveitar para agradecer a todos vocês que acompanham o Ministério da Justiça, acompanham a Polícia Federal. Eu me coloco à disposição se houver alguma pergunta, algum questionamento. Alô, alô. Começando então, ministro, com Fábio Amato, da TV Globo. Ministro, boa tarde, tudo bem? Queria que o senhor pudesse dar um pouco mais de detalhe dessa reunião, né? Dizer o que foi tratado, que tipo de informações foram repassadas para o ministro. E, além disso, eu queria que o senhor pudesse comentar um pouco sobre as notícias do caso Marielle, né? Então, tem informações de que há uma delação premiada sendo discutida com o STJ, se é isso mesmo, o que o senhor poderia falar para a gente? Em relação a casos concretos, as senhoras e os senhores sabem qual é a minha atitude, qual é a minha visão. Evidentemente, eu tenho informações gerais sobre aquilo que se passa, mas este detalhamento é de atribuição exclusiva dos delegados que conduzem as investigações. Eu tenho mencionado aqui, nesse mesmo espaço, em outros seguidas vezes, que a Polícia Federal é uma das melhores polícias do mundo, reconhecida como tal, e a entrada dela, no caso, há um ano atrás, por determinação minha, fez com que houvesse uma colaboração mais estreita com o Ministério Público do Rio de Janeiro. É importante compreender que a investigação de fevereiro de 2023 até o momento presente, ela é conduzida de modo cooperado entre a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. E todos os atos, portanto, são praticados a partir dessas investigações que são simultâneas e, ao mesmo tempo, complementares. As senhoras e os senhores sabem que houve uma delação, essa já firmada, já homologada, e é natural, como eu tenho assinalado aqui, que haja outros atos de investigação. Jamais esse caso ficou parado, há uma equipe dedicada a esse caso, e os desdobramentos dos atos relacionados àquela delação podem levar, claro, a outras delações, eventualmente. Neste momento, existe alguma outra delação que eu tenha notícia? Não. Não há nenhuma delação, porque juridicamente só há delação quando há homologação. Então,
todos os atos de 5h28 investigação. da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. A gente acompanha a fala do ministro Flávio Dino, sendo questionado então sobre a transição que ele fez para o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Eles tiveram uma reunião nesta terça-feira um pouco mais cedo e é disso que a gente vai falar a partir de agora aqui no 3 em 1. Vamos monitorar ainda a transmissão ao vivo ali do ministro Flávio Dino. Se houver outras informações que são relevantes também sobre essa transição do cargo, a gente traz para você aqui no 3 em 1. Quero entender de vocês, então, como que vocês avaliam esse momento de transição e se, nos bastidores, Ricardo Lewandowski já estava sendo tratado como ministro e, inclusive, precisando tomar decisões que coloquem o país ou melhorem a imagem do governo sobre o assunto segurança pública aqui no país. Hein, Luiz Felipe Dávila? Parece a transição mais lenta que eu já vi na história. Por quê? Porque já está uma semana esse negócio aí. Aparece os dois juntos. Aí terminou transição 1. Agora ele está dizendo que só vai sair do cargo daqui a uma semana. Eu não entendo porque tem que ter uma transição tão longa assim. Mas eu tenho certeza que o ministro Lewandowski já está trabalhando com a sua equipe no plano a ser anunciado. E nesse momento, a coisa mais recomendável, principalmente para o secretário Sarrubo agora, é o silêncio, é o trabalhar quieto, trabalha, monta o plano, não fica mais dando entrevista, porque é muito importante esse período de silêncio, que eu chamo do período quase que probatório, para poder trabalhar com calma no plano que precisaria ser apresentado daqui a algumas semanas. Então, é fundamental ter essa serenidade. Agora, eu nunca vi uma transição tão lenta, com tantas etapas, como vem acontecendo com esse caso no Ministério da Justiça. Eu quero até... Desculpa, me engasguei aqui. Quero aproveitar e chamar o discurso, a fala do agora ministro da Justiça e Segurança Pública, que vai ser empossado no começo de fevereiro, Ricardo Lewandowski, depois dessa reunião hoje mais cedo. Vamos ver. Muito importante que se diga que nós estamos e vamos imprimir uma continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelo ministro Flávio Dino e sua equipe. Claro que poderá haver pequenos ajustes, mas nós continuaremos esse trabalho e estamos muito honrados de poder fazê-lo. Peperno, como é que você vê essa reunião e essas falas aí de transição agora, de fato? Então, o Flávio Dino, ele foi confirmado lá pelo Senado, acho que, se eu não estou enganado, no dia 16 de dezembro. Né? Hoje é dia 23 de janeiro. Então, a gente está falando em 38 dias, alguma coisa assim. Bom, depois disso, então, foi anunciado o nome do Ricardo Lewandowski. Aí, Ricardo Lewandowski foi lá, confirmado, hesitou um pouquinho para aceitar o convite e tal, aí finalmente ele deu o sim. Passados esses dias, aí houve a história do Capelli, fica, não fica, até que então o Lewandowski anuncia o Sarrubo. Mas que também tem obrigações ainda aqui em São Paulo, então, portanto, não pode ser empossado imediatamente. Aí o Flávio Dino ainda vai todo mundo amarrado. Fazer uma escala no Senado, antes de ir para o STF, somente em fevereiro. Está demorando muito. Tudo bem que eu sou um pouco ansioso, mas a questão é que está demorando muito. Então, por exemplo, na semana passada, o presidente anunciou lá a retomada das operações nas reservas indígenas. Muito bem. Então isso começou, foi até a ministra lá dos povos originários e tal. Mas assim, o Flávio Dino está indo embora, ele tá de saída. O Ricardo Capelli está de férias. Então precisa ter realmente uma mão firme, um pulso firme, porque essa é uma operação que, inclusive, segundo foi anunciado na semana passada, vai exigir investimentos aí de 1,2 bilhão. Então é muito dinheiro, um negócio bem abrangente, né? A gente está falando de algo que está instalado lá há muitos anos. Movimenta ouro, movimenta contrabando, tráfico de drogas, matança de indígenas. Então é muito grande, é muita coisa. Então precisa ter alguém, né, executivo, alguém com, né, enfim, um crachá de fato importante, como a gente fala no mundo corporativo, para tocar esse negócio. Não pode, olha, tá, eu vou ficar aqui, eu estou fazendo a despedida de vocês, mas eu fico até terça-feira que vem, outro se instala quarta. Tem que começar logo.
Ô, Gustavo Segré, você está achando esse timing de transição meio demorado também? Estranho mais que demorado. Além de demorado, estranho. Eu nunca vi um ministro entrante, um ministro saindo, dando conferência de imprensa uma semana antes de assumir efetivamente. Não me parece algo comum, pelo menos. E aí você vê também a diferença entre política de Estado e política de governo. Quando é uma política de Estado, pode mudar o condutor dessa política. No caso, sai Flávio Dino, entra o ministro Lewandowski, mas continua essa política de Estado determinada pelo presidente da República. O Lewandowski tentou mostrar, como dizendo, que vai haver algumas pequenas mudanças, mas que o caminho a percorrer é o mesmo que brilhantemente fez o ministro Flávio Dino. Mas vamos ver se realmente é assim, porque aí vem outra questão. Se fosse para manter, não precisa trocar tanta gente na estrutura. Não precisa colocar, porque simplesmente mudar alguns detalhezinhos. E quando você muda toda a estrutura, cada um vem com as suas ideias e, naturalmente, é fato que cada ideia será instrumentada de uma forma diferente com o antecessor. Mas essa situação que nós acabamos de mostrar agora à nossa audiência, de 2 ministros, um entrante, o outro saindo, dando conferência, elogiando um ao outro, não é comum na política de uma saída de um ministro e entrada de outro ministro. Dávila, foi mais uma fala protocolar, né? A gente vai dar continuidade justamente para não criticar o trabalho que é feito pelo seu antecessor. Bom, a escolha do Sarrubo já muda, como vai mudar completamente a questão da segurança, que isso vai se tornar prioridade no Ministério. Então, sim, mas isso faz parte dessa formalidade. Agora, o ponto é isso aí, como bem disse o Piperno nesse cronograma de transição, nunca havia uma transição tão grande. E isso não faz sentido no momento que o Brasil tem questões prementes, por exemplo, como essa questão nas terras dos Yanomamis. Então a gente tem problemas seríssimos para enfrentar e não dá para ficar o ministério voando enquanto os problemas estão acontecendo na ponta. Ministério voando foi boa.